Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Esté, capítulo 6, que diz assim: Amã é forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei, não podendo dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. E se achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que distinção se deram a Mordecai. Por isso, nada lhe foi confirmado. Respondeu o servo do rei, que o servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa real para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entre. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradará o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu o rei: quanto ao rei a quem agrada o rei a honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes o cavalo, as mãos dos mais nobre príncipe do rei, à vista deles. Aquele a quem, e grite, assim se faz a quem o rei deseja honrá-lo. Ao cavalo e puxa o cavalo pela cidade diante de todos os povos falando, assim se faz a quem o rei deseja honrar. Então o rei Assuero disse a Amã: assim fará tu a Mordecai, aquele que está sentado à porta do palácio, o judeu Mordecai, assim tu vai fazer. E nada do que tu falaste negará. Tudo que tu me disseste aqui, tu fará com o judeu Mordecai. Então Amã se apressou, nervoso, perturbado, e foi para a porta do palácio para vestir Mordecai com essa roupa. Mas você pergunta assim, por que Amã odiava tanto a Mordecai a ponto de querer matá-lo? Não, aí ele já não queria matá-lo, só Mordecai. Ele já queria eliminar todo o povo de Mordecai, porque o povo era o povo judeu. Simplesmente porque Mordecai, por ser judeu, ele só adorava o Deus único. Ele não se curvava diante de Amã. Porque quando Mordecai descobre que tem o seu eunuco que está querendo eliminar o rei, quem fica com a honra e com a glória é Amã. Ele faz um destroço ali, ele faz, o bem se passar por mal, ele faz ali uma reviravolta, que ele acaba ficando dizendo que foi ele que descobriu tudo. Então, a honra que era para Mordecai, quem estava usufruindo era Amã. Só o próprio rei Assuero estava acima de Amã. Então, foi ordem do rei que todos se curvassem diante de Amã, mas Mordecai não fazia isso. E os príncipes perguntaram a Mordecai: por que tu não
te curva diante de Amã, tu transgride a ordem do rei. Ele disse, porque eu sou judeu, eu só me curvo diante do meu Deus. Diante de homem, diante de Deus, nem eu me curvo. Não me curvo. E aí fizeram Amã saber. E Amã ficou furioso. Então ele preparou uma forca. Preparou uma forca. Porque todos nós que somos servos de Deus, não pensa que você vai ser servo de Deus e você vai ficar no anonimato, que ninguém vai saber quem você é, porque todo mundo vai saber quem você é. Primeiro porque todos nós que somos servos de Deus passamos pelo tempo de aprovação, pelo tempo de lapidação, pelo tempo que aí vai ter aquela prova de saber se você realmente é servo de Deus ou se você é aquele tipo de servo agente secreto, que só é servo ali na igreja. Mas quando você sai da igreja no meio do povo, do mundo, você é mais um deles. Você não é servo de Deus. Então, todos nós vamos ser provados. Tem que ser provado para ser aprovado, não é não? Só que a mentira, o pessoal tem que dizer que mentira tem perna curta. Eu não digo que mentira tem perna curta. Eu digo que mentira nem tem perna. Eu digo que ela é igual uma bola de neve. Quanto mais tu rola, maior ela fica. E vai chegar a hora daquela bola se dissolver e a verdade vir à tona. Porque não tem nada que se faz em oculto que não é revelado. Tá vendo? O Amã não era o grande lá dentro do palácio? Só o rei não estava acima dele? Só que ele não sabia é que já tinha, além de Deus estar vendo, Deus já tinha uma agente dele, uma serva dele, implantada ali no palácio, que era a rainha Esté. Deus não te colocou nesse lugar que tu tá aí, não, por acaso. Não foi por acaso, não. Deus te colocou aí porque ele vai precisar do teu serviço aí nesse lugar que tu tá. Não foi tu não entrou de gaiata no navio, não. Tu não entrou de gaiata no navio, não. Não foi, não. Deus te preservou até agora porque ele tem serviço para você fazer. Exatamente, é desse jeito mesmo. E ali, a Amã pensa o quê? Ninguém nunca vai saber. Ai daquele que abria a boca para dizer que não fui eu que descobri o atentado contra o rei. Porque aquele que falasse seria morto. Ele mandava um jeito nele. Mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Nem pense. Não, você não é peru, eu não sou peru para morrer de véspera. De jeito nenhum. E ali, naquele dia, o que Deus faz? Deus dá insônia, não deixa o rei dormir. Tu vai dormir não, porque eu tenho um serviço para você. Tem um servo meu que está aí, que está sendo injustiçado, e eu quero que você faça justiça. Esse é o nosso Deus. Ele é amor, mas também ele é justiça. Não tem ninguém que... Não tem ninguém que foge da presença dele, não. Porque se você descer 7 palmos lá, ele te vê. Se você subir, ele te vê. Se você entrar dentro do baú, ele te acha. Aonde tu se esconder, ele te acha. E ali, ele manda trazer o livro dos feitos das crônicas. Tudo é escrito naquele livro. E ali se lê, naquele livro, que quem descobriu o atentado contra o rei não foi Amã, mas foi Mordecai. Mordecai, sim. E que benfeitura, que bem lhe foi feito? Nada. Nada. Quem está no pátio? Amã. Olha, tá vendo como Deus... Você está dizendo, Deus vai chegar atrasado. Senhor, olha, Senhor, o Senhor está demorando demais. Deixa eu resolver esse negócio aí que eu resolvo rápido. O Senhor está demorando demais. Desde quando que Deus demora? Deus não demora não, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã. Deus não demora, Deus chega na hora certa. Você pode até pensar, não vai dar tempo. Eles já estão vindo aí, já fez até a forca para me enforcar. Aquele que faz forca contra mim, contra você, ela não vai ser para mim nem para você, não. Ela vai ser exatamente para aquele que está preparando. Quem cava o buraco é que cai dentro dele. Não se preocupa com isso, não. É Amã. Mande que venha, que entre. Todo arrogante, todo prepotencioso,
todo jactancioso, todo digneque. Digneque é convencido, é digneque também. Amã, o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar? O que a Amã diz? Esse homem só pode ser eu. Quem será? Tem alguém que o rei goste mais, que queira honrar mais do que eu? Não tem não, só eu mesmo. Acima de mim, só eu mesmo. Olha, estava se achando. O que o Mordecai queria? O que o Amã queria? Amã não queria ser igual ao rei. Ele queria o lugar do rei. Porque ele não podia ficar no cantinho dele ali tranquilo. Ele já estava usando uma coisa que não era dele. Ele não precisava se preocupar com mais nada. Ele já tinha o suficiente. Mas ele não estava contente com aquele suficiente. Para ele não era. Ele queria tudo. Tudo. E aí se perde. Se perdeu. Aí ele diz, a quem o rei deseja honrar? Então é o seguinte, manda trazer a capa do rei, que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma montar, a coroa real, busca o príncipe mais nobre. Agora Mordecai era o mais nobre de todos, era ele, o mais nobre, e manda puxar. Monta no cavalo, bota a capa do rei, coroa do rei, cavalo do rei, e manda ele puxar pela praça da cidade, gritando em alta voz: assim se faz ao quem o rei deseja honrar. Eita Jesus! Tá vendo só? A pessoa preparando aquilo ali, tudinho, pensando que era ele que ia ser honrado, e quando acaba, não ia ser ele, ia ser aquele a quem ele tinha preparado a forca. Tá vendo como o negócio vira? Deus faz aquele que estava lá no rabo da fila vir para a cabeceira da fila, o primeiro da fila. A fila inverteu. Eita, Jesus, e agora? E agora, José? E agora? Agora tu vai pagar o preço. Por isso que é bom a gente não ficar maquinando mal contra as pessoas, não ficar desejando mal para as pessoas. Deseja para as pessoas aquilo que você deseja para você. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não faça maracutaia. Não fica camuflando, desejando mal para ninguém, não. Porque isso é igual um bumerangue, bate e volta. Não faça isso, não. Porque isso não vai durar, isso acaba mal. Aí, quando a Amã acaba de confessar tudinho isso, o que o rei fala? Então, assim tu vai fazer com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do palácio. Tu vai fazer assim como tudo que tu disseste e nada omita, tu vai fazer com ele. Vai lá, veste ele, põe ele montado no cavalo, coloca a capa nele, a coroa nele, tu vai passear com ele pela praça da cidade, gritando em alta voz. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrá-lo. Eita, Jesus, e agora? Agora? Mas ele não estava... Só o rei estava acima dele. E agora ele ia fazer um servicinho desse, que é para gentinha pequena. Tá vendo só? Efeito rebote. Bate e volta. Então, o que você acha? Não é bom plantar a boa semente? Não é bom semear a boa semente? É bom semear a boa semente. Não fica tentando dizer, vou tirar proveito, ninguém não está vendo. Não, agora tem que aproveitar porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só nós, só eu mesmo. Então eu vou me dar bem agora. É só aquele minutinho ali. É melhor fazer as coisas bem feitas, fazer com honestidade, porque você vai botar tua cabeça linda, maravilhosa no travesseiro para dormir e tu vai dormir o sono do justo. Tu não vai ficar preocupado quando tu acordar no dia seguinte. Meu Deus do céu. Será que alguém descobriu aquele negocinho que eu fiz escondido? Qualquer hora pode vir à tona. Pode ter certeza, como 2 e 2 são 4. Pode ter certeza que vai acontecer. E aí a Amã vai pela praça da cidade gritando em alta voz. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrá-lo. Tá vendo como vale a pena pagar o preço de ser servo de Deus? Tá vendo só? Amã,
Era um homem perverso, mau. Ele queria acabar. Ninguém acaba com o povo de Deus assim, pensando, porque eles são minoria, porque nós somos maioria, porque se nós não tiver ninguém para lutar a nossa causa, o próprio Deus vem. Ele envia anjo ou ele mesmo vem, mas a tua causa não vai ficar sem fazer justiça, não. Honra o Senhor com todas as tuas forças, ama de todo o teu coração e não se preocupa com nada, não. Só se preocupa de estar fazendo aquilo que agrada a Ele, porque nada que nós fazemos para o nosso Deus fica de graça, não. Primeiro que Ele já nos deu a vida, o fôlego de vida. Cuida de mim, de você e da nossa casa, de tudo que é nosso. Tudo que é nosso está debaixo de uma cobertura, está guardada pelo Senhor. E você não precisa se preocupar. E quando a mãe volta da praça, ele chega em casa, cobre a cabeça, chega em casa escondido que nem ladrão. E a mulher dele conta tudo o que aconteceu. A mulher dele diz, se Mordecai, é tudo isso aí que tu tá falando. Então, meu filho, então tu não vai... esquece que tu não vai vencer é nada. E o que acontece com a mãe? O que aconteceu com ele? Só que a Esther ainda prolonga, porque a Esther faz banquete. A Esther quer o inimigo sentado ali na mesa. Que é para pensar que ela não está sabendo de nada. O negócio fica feio para quem trabalha com maracutaia. E resumindo a história, para você ler depois. Mordecai, Amã, aquela forca que ele fez para enforcar Mordecai, é ele mesmo. Ele, toda a sua casa é enforcado naquela forca. E o que acontece com Mordecai? Tudo que era de Amã vem para a mão de Mordecai. Tudo vem para a mão de Mordecai. Mordecai pediu alguma coisa? Não. Ele só honrou o Deus que ele serve. Ele não precisou pedir nada. Ele já tinha uma intercessora. Além dele ter Deus, ele já tinha uma intercessora lá dentro do palácio por ele. A rainha Esther estava lá. Aquele decreto, o decreto também foi dado o mesmo direito que o povo de Amã tinha. O mesmo direito foi dado para os judeus. Por quê? Porque um decreto real não podia ser revogado. Mas poderia dar o mesmo direito e foi dado. E os judeus venceu. O povo de Deus sempre vai vencer. Sempre. Se nós não nos afastarmos de Deus, nós podemos ter certeza que a vitória, ela é certa. Porque o nosso Deus nos fortalece. O nosso Deus vai nos dar vitória em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que nós precisamos. A única coisa que nós temos que fazer é perseverar e não deixar de Deus por nada. Pode vir com ouro, com prata, te oferecendo bilhares e bilhares de dólar, bilhares e bilhares de euro. Não troca Deus por nada, porque isso aí é igual uma roupa velha à frente de Deus. Porque quem tem Deus na sua vida tem tudo. Tem tudo. Porque quem tem Deus tem a salvação. E a nossa salvação não tem preço. Não. Então, escolha sempre Deus. Tu fala, Francisco, eu gostaria tanto de escolher Deus, mas eu já ouvi falar que para eu escolher Deus eu tenho que entregar minha vida na mão dele. Aqui não tem um pastor, aqui não tem uma pastora, aqui não tem uma igreja, aqui não tem uma missionária, um missionário, a quem possa fazer essa oração para mim, para eu entregar minha vida na mão de Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de pastora, você não precisa de missionário, você não precisa de missionário, você não precisa de apóstolo, você não precisa de bispo, você só precisa de Deus. Só de Deus. A vida é tua, a vida não é de nenhuma deles. Não, a vida é sua. Se a vida é sua, você dá ela para quem quiser. Para Deus, para o capeta, para quem você quiser. Mas eu escolhi entregar para Deus. Então,
Você mesmo com a tua boca linda, maravilhosa aí, você pode entregar ela agora para Deus. Dizer, Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, o Senhor é o único Deus da minha vida, o único suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E escreve o meu nome no livro da vida e apaga do livro da culpa. Pronto, a partir de hoje você vai andar nos caminhos do Senhor. E aí pronto, você já fez a oração de entrega. Tudo, teus caminhos. E tudo que leva o teu nome, coloca tudo na mão dele. E diz, Senhor, banha com teu sangue, lava-me, Senhor. Que a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Porque a ilusão de, não, para tu dar tua vida para Deus. É lógico que tu tá dentro de uma igreja, é normal. Mas você quer dizer, você tá bem aí no meio do mato, não tem ninguém. Não vou entregar minha vida porque eu tô no meio do mato. O pastor disse que eu não posso fazer isso. A pastora falou... E ele manda mais do que Deus? A vida é tua ou é dele? A vida é sua. Você dá a sua vida para quem você quiser. É sua. Por isso que eu não concordo com aquele negócio. Porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque meu pai... Você é assim porque você escolheu ser assim. Exatamente. A escolha não é sua? É sua. Então é você que decide quem você quer ser. Aonde você quer chegar. O meu pai e a minha mãe nunca saiu do Maranhão. Nunca. E nem pensava. E eu, desde que eu me entendo por gente, eu dizia, eu vou andar o mundo inteiro. Eu estou do outro lado do Oceano Atlântico. E a minha mãe, até para ir na cidade, a gente morava no interior, até para ir na cidade, quando ela ia, ela passava mal. Era cheirando casca de limão, sabe, o estômago virando. Por quê? Porque eu não gostava. Então, eu não nasci lá no interior? Meu pai também? Então, por isso, eu não vou sair daqui porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Não, eu escolhi o meu caminho que eu quero seguir. O meu pai e minha mãe gostavam da outra coisa lá, do tamborzinho. Eu não. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu escolhi a Deus. Quer dizer, eu fui escolhida por ele dentro do ventre da minha mãe. Sim, mas aí eu não sabia. Eu só fui descobrir esse negócio quando eu cheguei aqui na Bélgica. Então, o que você disse? Não, é porque... Não, exatamente. Não, é você que escolhe o teu caminho. É porque tinha uma maldição hereditária na minha vida que vinha assolando de geração para geração. Você não aceitou Jesus? Aceitou? Então, a maldição já foi quebrada. Porque não existe... Quando Deus toma conta do negócio, até aquilo que era para dar errado, ele faz dar certo. Tá aí Mordecai e Amã? Não era para dar tudo errado? Porque Mordecai estava só abaixo, Amã estava abaixo só do rei. Mordecai só tinha Esté, ninguém sabia que Esté era uma judia lá naquele meio. Mas quem foi que venceu? Era aquele que tinha mais ou era aquele que Deus estava do lado? Sempre o lado que está do lado de Deus vai vencer. Não tenha dúvida, pode até parecer o contrário, mas isso é só aparência, porque o Satanás camufla. Ele é o pai da mentira. Entendeu? Então entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa. Você só não pode desistir. Tá difícil, mas é com Deus. Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus. Aí vai tudo de água abaixo. Vai tudo de enxurrada. Escolha Deus. Escolha a boa parte. Escolha ficar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra, Senhor, este azeite, consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, a cidade, o país, que essa palavra do dia for ouvida, Senhor, que toda maldição hereditária que tiver nesse país, que tiver nessa casa, que tiver na família desta pessoa, meu Deus, que venha ser quebrada, que venha ser cancelada, anulada, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço que o Senhor repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento,
casamento, palavra de maldição, maldição hereditária que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, aqueles demônios que vai para dentro das igrejas para fazer o teu povo desviar, Senhor, do caminho, Pai. Aviva, Senhor, a fé do teu povo. Remove, Senhor, esses demônios de dentro das igrejas. Resgata, Pai, o teu povo que o Satanás levou para o mundo da escuridão, para o mundo das trevas. Resgata, Pai, traz para o mundo da luz, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para quebrar, Senhor, toda aquela panelinha de Satanás naquele local de trabalho. Repreende, Senhor, todo fuxico, toda fofoca, toda seta maligna do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa finança, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Visita, Pai, cada cômodo desta casa, cada canto desta casa. Blinda, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, tudo aquilo que é nosso, Pai. Visita, Pai, cada membro da nossa família, avivando a fé, cobrindo, livrando de todo ataque do inferno, de toda catástrofe, que está acontecendo no mundo, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de todo mal, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Pai, para tocar em cada paciente, aquele que está no leito, aquele que está no corredor, à espera, Senhor, de um leito, Pai, e não tem condição, Pai, porque não tem plano de saúde, mas o Senhor seja o socorro bem presente do teu povo, Pai. Socorre o teu povo, toca para curar de toda e qualquer enfermidade, toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés, calcificando os ossos, renovando os sangue, toca nos rins, toca no coração, toca de todos os órgãos interno e externo, Pai, no nome do Senhor Jesus, e cura o teu povo. Repreende esse espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilindo, em Chucaveira. Vai batendo em retirada agora todo o levante do inferno. Visita, Pai, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, os manicômios. Resgata o teu povo, Pai. Salva o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.